de tudo aquilo que medita. Amém? Amém. Glória a Deus. Domingo, meus irmãos, é culto de ceia, tá bom? Culto de ceia é sempre uma ocasião assim graciosa. Eu não vou dizer diferente, porque sempre é bom louvar e glorificar o Senhor, independente do dia, independente do culto. Mas o culto de ceia, aquele culto gracioso, temos essa oportunidade de obedecer a Deus naquilo que Ele ordenou. E na próxima, amanhã na verdade, essa semana foi uma semana assim bem atípica. Nós não conseguimos ter assim a continuidade de 3 dias seguidos na casa do irmão Simvaldo e da irmã Dayana. Ameaça de chuva, o irmão Simvaldo gripou, a ex-esposa dele veio a falecer, teve alguns transtornos assim no decorrer da semana. Então amanhã, terceiro dia, tá bom, irmão Simvaldo? Amanhã, os irmãos que puderem estar presentes na casa do irmão Simvaldo e da irmã Dayana, para finalmente fecharmos esses 3 dias ali na casa dos irmãos. Amém? Meus irmãos, no dia de quarta-feira geralmente não tem culto, exceto quando tem uma semana inteira de oração, não é isso? Mas na última quarta-feira desse mês, a cidade vai estar alvoroçada, pode ter certeza, por conta das festas juninas. E esse ano com certeza vai ter muito barulho nessa cidade. Mas quarta-feira, dia 25, nós teremos culto aqui na igreja, tá bom? Quarta-feira, dia 25, a última quarta-feira desse mês, na última semana desse mês, teremos o culto. O pastor Rafael estará vindo aqui em Guaratinga e na quarta-feira, dia 25, é o único dia que ele pode vir. Então, estaremos realizando o culto ao Senhor, para que não seja apenas uma visita lá em casa, para que não seja apenas uma estadia dele lá em casa. Vamos estar abrindo a igreja para cultuar ao Senhor, porque Deus usa muito na área do louvor, é pastor, mas Deus usa especialmente na área do louvor. Então teremos aqui uma noite de louvor e adoração. Última quarta-feira do mês, dia 25. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor? Vamos ouvir a voz de Deus, vamos inclinar os ouvidos para ouvir o que Deus tem ao nosso coração nessa noite. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, a minha vida eu apresento diante do Senhor, mais uma vez suplicando pelo Teu socorro, mais uma vez clamando pela Tua ajuda, para que desta maneira, Deus, se for de outra maneira eu não quero, é com a Tua ajuda, é com o Teu socorro, é com o auxílio do Teu Espírito Santo, Deus, que nessa noite eu me coloco atrás desse púlpito para proclamar a Tua palavra. Venha sobre mim, Deus, as dádivas do Senhor, a sabedoria do Senhor, e que essa palavra venha, Deus, edificar a nossa fé, fortalecer o nosso espírito, despertar, avivar, Senhor Deus, a nossa fé no Senhor, e que o Senhor venha, Deus, através dessa palavra também, nos levar a uma vida de alerta, a uma vida, Deus, sempre vigilantes diante da fúria do maligno. Fala conosco, Deus, nos edifique através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Livro do Êxodo, capítulo 17, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 13. Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 13. Assim diz a palavra viva do Deus vivo. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hu subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hu sustentavam as mãos de Moisés.
um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Amém? Meus irmãos, esse registro é o primeiro registro da palavra de Deus a respeito de um levante de Satanás, um ataque de Satanás contra o povo de Deus. E entendemos que o povo de Deus é o povo que vive na obediência ao Senhor. Esse povo estava em obediência ao Senhor. Esse povo, atravessando o deserto, estava ali em obediência a Deus, caminhando para a terra prometida. E todo aquele que obedece a Deus, todo homem e toda mulher que obedece a Deus, automaticamente Satanás coloca um alvo na testa desse homem, Satanás coloca um alvo na testa dessa mulher. A obediência, o andar em obediência, o caminhar em obediência ao Senhor, naturalmente faz com que Satanás comece a projetar, comece a organizar, comece a fazer reuniões nas regiões espirituais para atacar a vida deste homem, para atacar a vida desta mulher que decidiu viver uma vida de obediência ao Senhor. Ah, pastor, mas Faraó também atacou, Faraó também oprimiu, Faraó também perseguiu, mas ali foi outro contexto. Ali foi no contexto ainda da libertação, ali foi no contexto ainda da libertação da escravidão. E sim, uma vida que está escravizada, uma vida que está debaixo do domínio da escravidão de Satanás, também está debaixo da fúria de Satanás. Todo homem, toda mulher que está nas trevas, na escuridão e que está debaixo da influência de Satanás, também está debaixo da fúria de Satanás. Haja visto o endemoniado gadareno. 6.000 demônios. 6.000 demônios se alojando ali na alma, se alojando ali ao redor daquele homem. 6.000 demônios. Numa única vida, em um único homem. Tamanha era a fúria de Satanás contra a vida daquele homem, porque Satanás sabia que aquele homem era um grande potencial. Até porque assim que ele foi liberto, assim que ele se colocou aos pés de Jesus, logo em seguida ele se tornou evangelista. E a Bíblia fala que ele passou a proclamar o Evangelho naquelas 10 cidades ao redor de onde ele estava. Satanás sempre vai querer paralisar, escravizar todo aquele que tem chamado. Mas como eu disse, o contexto ali do Egito, o contexto ali da escravidão era outro. O povo estava debaixo da opressão. O contexto aqui no deserto era a obediência. Esse povo estava obedecendo a Deus e por causa disso, Satanás se levantou com fúria. Ah, pastor, dessa forma o Senhor me desanima, então vou parar de desobedecer a Deus. Porque se obedecer a Deus faz com que a fúria de Satanás se levante contra mim, logo, algum cabeça de jegue pode pensar, né? É melhor não obedecer a Deus. É melhor viver uma vida desobedecendo a Deus. Não vai nessa história não vai nessa caminhada não. Fazer a vontade de Satanás é perecer uma eternidade no inferno. Fazer a vontade de Deus é se livrar do inferno. Mesmo que durante a nossa estadia aqui nessa terra seja uma estadia de guerra, de batalha e de muita fúria do maligno contra as nossas vidas. E nesse texto aqui vimos isso. Percebam, meus irmãos, que o povo de Israel não foi o povo que procurou briga, não foi o povo que foi cutucar os amalequitas. Eles estavam de passagem, e a Bíblia deixa bem claro que foi esse povo, os amalequitas, que se levantaram contra o povo de Israel. E ainda hoje é assim, ainda hoje o povo de Israel é muito odiado. Ainda hoje existem amalequitas ao redor daquela nação para destruir, para exterminar o povo de Israel. Mas Deus trouxe ao coração de Moisés uma estratégia. A primeira estratégia qual foi? Levantar homens, levantar soldados, levantar aqueles homens que estavam ali dispostos para guerrear. Por quê? Era um ataque físico, era um ataque material. Estou aqui desenhando um contexto espiritual, mas nesse contexto aqui, literalmente, era um exército humano. Eram soldados humanos, amalequitas,
atacando o povo de Israel. Estou trazendo aqui um contexto espiritual porque é a nossa realidade. Então Moisés fez o que era correto, levantou o povo. Josué, levante os homens, desperte os homens e amanhã cedo parta para a batalha. Mas Moisés entendeu, meus irmãos, que a batalha era espiritual também. Na verdade, eu acredito que Moisés entendeu que acima de tudo aquela batalha era espiritual, porque no dia seguinte, cedo da manhã, lá estava ele, em um lugar privilegiado, no alto de um monte onde ele poderia avistar a batalha. E antes da batalha começar, ele levantou as mãos. Assim que os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, ele levantou as mãos e começou a orar. Começou a orar ao Senhor, clamando por uma intervenção divina ali naquela guerra, naquela batalha. Porém, Moisés já era um homem muito idoso. A essa altura ele já estava beirando os 90 anos. Eu na minha flor da idade, beirando os 40 anos, eu acho que eu não consigo ficar 30 minutos com as duas mãos assim erguidas em oração. Imagine então um homem de 80 anos, com seus nervos, com seus músculos, com seus ossos já cansados. Mas Moisés sabia que a responsabilidade estava sobre ele, a autoridade espiritual estava sobre ele, e ele não poderia ficar lá na sua barraca descansando, enquanto Josué e os soldados estavam ali se empenhando naquela luta, porque ele entendeu que era espiritual. Então Moisés levantou as mãos e começou a orar, começou a interceder, começou a batalhar contra as hostes espirituais que estavam por detrás daquele exército humano. E a Bíblia diz que quando as mãos de Moisés se cansavam, quando os braços de Moisés se cansavam, e ele começava a baixar os braços, o exército dos amalequitas se sobressaía sobre o povo de Israel. Porém, quando ele mantinha os braços erguidos, o povo de Israel, o exército de Israel prevalecia. E os dois amigos, na verdade um era irmão, o outro era ali amigo, companheiro de jornada, Num e Arão, na verdade, e Arão, percebendo que o segredo, que o mistério estava ali nas mãos erguidas, sustentaram a mão daquele homem, sustentaram firmemente a mão de Moisés durante o dia inteiro. Meus irmãos, foi luta para Moisés, mas também foi luta para Arão e porque tente ficar segurando nos cotovelos de alguém durante o dia inteiro. Da mesma forma que foi batalha para Moisés ficar com as mãos erguidas, foi batalha também para aqueles dois homens manter o braço daquele homem, os braços daquele homem ali sustentados. E a Bíblia deixa bem claro que essa batalha, não somente a batalha física, espadas e escudos, mas a batalha espiritual foi do nascer do sol ao pôr do sol. Um dia inteiro de batalha. E pode ter certeza, da mesma forma que aqueles soldados não pararam para comer uma marmita, Moisés também não parou. Moisés também não parou, meus irmãos, ao meio-dia, às 3 da tarde, para fazer um lanche. Foi o dia inteiro orando. 12 horas de oração. Do nascer do sol ao pôr do sol, são 12 horas. 12 horas de oração, 12 horas de batalha. E aqui eu volto a enfatizar. Estou falando de batalha espiritual. Estou falando de guerra espiritual. Para a nossa vida, para a nossa aplicação, meus irmãos, é a respeito de demônios. Meus irmãos, a realidade é essa. Nesse exato momento, cada um de vocês aqui deixou, no mínimo, um demônio enfurecido por vocês estarem na igreja aqui nessa noite. Cada um de nós deixamos, no mínimo, um demônio cheio de raiva pelo fato de termos saído da nossa casa e vindo para a igreja nesta noite. E o contrário é verdadeiro. Os demônios colocam um chapeuzinho de aniversário, colocam a língua de sogra na boca. Língua de sogra não é aquele negócio que a sogra vai assim para frente ou e volta. Os demônios se alegram, os demônios batem palma, os demônios chegam perto de um parceiro dele e falam: yes, bate aqui. Ele não foi para a igreja, ela não foi para a igreja, vai passar a noite inteira assistindo, vai passar a noite inteira no celular. Os demônios também comemoram quando um crente, quando alguém que entregou a vida para Jesus, sem nenhuma impossibilidade, decide ficar em casa. Porque os demônios sabem, meus irmãos, que
culto após culto é degrau para o céu, culto após culto é mais e mais das promessas de Deus se cumprindo na vida do homem e da mulher. Culto após culto é fortalecimento espiritual. Os demônios sabem disso. Os demônios sabem disso. Mas repito, a fúria de Satanás é real. A fúria de Satanás, meus irmãos, é real contra a vida de todo homem, de toda mulher que decide obedecer e viver uma vida cultuando, adorando, louvando e glorificando ao Senhor. O apóstolo Paulo, séculos depois, na verdade, milhares de anos depois, tem a mesma revelação. Efésios capítulo 6, ele diz: meus irmãos, abram seus olhos, porque a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. E olha que Paulo e a igreja da época estavam rodeados de inimigos humanos. Roma estava perseguindo os cristãos, os judeus estavam perseguindo os cristãos, eram perseguidos por todos os lados. A igreja estava sendo perseguida por homens. E Paulo diz: não olhe para esses homens, não olhe para Nero, não olhe para os romanos, não olhe para os sumos sacerdotes, para os fariseus, para os saduceus, não olhe para esse povo não. Eles nos odeiam, eles nos perseguem, mas abram os seus olhos, porque a nossa luta é contra os demônios. Deixe ele nos perseguir, vamos orar por eles. Deixe ele nos amaldiçoar, nós vamos abençoar esse povo. Agora a nossa guerra, a nossa luta é contra Satanás e os seus demônios. E Paulo, no mesmo capítulo ali, orienta o povo de Deus a buscar o revestimento da armadura. E no mesmo capítulo, o Espírito Santo, através de Paulo, nos revela que o revestimento dessa armadura é através da oração. Da mesma forma que Moisés, através da oração, recebeu o poder de Deus, não somente Moisés, mas o exército ali recebeu o poder de Deus para prevalecer contra aquele exército. Nós, meus irmãos, por meio da oração, nós recebemos força, poder, e não somente força e poder. A Bíblia fala que Deus nos concede uma armadura. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que Deus nos concede a armadura dele para guerrearmos contra esses demônios. Meus irmãos, ser crente não é ser livre da fúria, do ódio, das ameaças de morte de Satanás, não. Nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Nós precisamos acrescentar às nossas orações oração de batalha, oração de guerra. Vamos parar de ser um povo só pidão. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. A palavra de Deus diz que sem que venhamos abrir a nossa boca para pedir algo, Deus nos abençoa, porque Deus conhece as nossas necessidades. Meus irmãos, a nossa maior necessidade após ter comunhão com Deus, ter comunhão com o Espírito Santo, a nossa maior necessidade é viver uma vida fortalecida em Deus para guerrear contra Satanás, para batalhar contra Satanás. O profeta Daniel era um homem de Deus, mas ele, de certa forma, ele não compreendeu isso. E eu até entendo, eu até relevo, ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. O Espírito Santo habitando no homem, na mulher, é após Jesus. Antes de Jesus morrer na cruz, o Espírito Santo não havia sido derramado. Antes de Jesus ter subido aos céus, ele não havia soprado o Espírito Santo para habitar ricamente no coração do homem e da mulher. Então, no tempo dos profetas, o Espírito Santo visitava aquele homem, visitava aquela mulher de tempo em tempo, de acordo com o propósito do Senhor. Daniel não tinha o discernimento espiritual, foi um homem de Deus de forma assim tremenda, mas ele não tinha o discernimento espiritual da guerra e da batalha. E a Bíblia fala que ele se colocou em oração e em jejum, porque ele precisava de uma resposta. Ele estava clamando por uma direção de Deus, e ele orou, e a resposta demorou, a resposta de Deus tardou, e quando finalmente aquela resposta chegou, quando finalmente o anjo Gabriel se colocou diante dele para trazer a resposta que ele havia clamado a Deus, antes do anjo Gabriel passar a resposta, Gabriel disse: Daniel, no primeiro dia que você orou, Deus me enviou até você, mas no meio do caminho um demônio, o principado da Pérsia, um demônio se levantou e impediu a minha passagem, e foi guerra, foi luta, foi batalha, a ponto de Miguel, um arcanjo de guerra, ter ido me ajudar. Olha só, Gabriel foi ajudado.
A teologia ensina que Gabriel é um anjo mensageiro. Todas as vezes que Gabriel aparece na Bíblia, é trazendo mensagem. Ou seja, ele não é um querubim de guerra, mas ele é um mensageiro. Mas Miguel não. Miguel é poderoso nas batalhas. Miguel é um querubim de guerra. E Gabriel pediu ajuda a Deus, e Deus enviou Miguel para guerrear e batalhar contra aquele demônio. E só depois disso que ele conseguiu passagem. Só depois disso que ele conseguiu avançar e ir até Daniel. Meus irmãos, para cada oração que nós fazemos, Satanás envia um demônio. Para cada pedido que você coloca diante de Deus, Satanás determina que nas regiões espirituais, demônios se posicionem para impedir com que você não receba a bênção. Nessa ocasião de Daniel, o demônio foi literalmente contra o anjo. Mas muitas vezes Satanás trabalha da seguinte forma: Satanás envia um demônio para te desanimar. Você está orando, você está clamando, você colocou diante de Deus um pedido de oração. Passou um dia, passou 3 dias, passou uma semana e nada da resposta. Então aquele demônio começa a lançar seta de desânimo. Nada vai acontecer, a sua oração foi em vão, Deus não te ouviu, não adianta orar, não adianta ir para a igreja, sua família não vai mudar, seu esposo não vai mudar, sua esposa não vai mudar. Os demônios começam a lançar seta de desânimo. E é assim, é dessa maneira, é através dessa tática de guerra espiritual que Satanás tem conseguido impedir com que muitas bênçãos cheguem a muitos homens e as muitas mulheres. Estão orando, glória a Deus, estão clamando, glória a Deus, mas Satanás consegue alvejar a mente deste homem, a mente dessa mulher, para desanimar. E todo desânimo espiritual, meus irmãos, é acompanhado de murmuração. Todo desânimo espiritual é acompanhado de queixas, de reclamações contra Deus. Porque na minha vida não, Deus. Porque na vida de todo mundo acontece, na minha vida não, Deus. Meus irmãos, isso é sintoma. Quem murmura, quem reclama, quem se queixa, é um sintoma claro e evidente de que está sendo atacado por demônios e ainda não percebeu, e ainda não enxergou. Todo desânimo espiritual é consequência de setas de Satanás na alma, no coração e na mente. Todo. Nós estamos em guerra, meus irmãos, nós estamos em batalha. Por isso, em nome de Jesus, acrescente as suas orações, oração de guerra, oração de batalha. Levante a voz contra Satanás, levante a voz contra os demônios. Não fique com vergonha, não. Talvez dentro da sua casa morem muitas pessoas. A irmã Lorena, ela tem um privilégio de ter uma casa gigantesca e somente ela e Deus ali dentro daquela casa, muitas vezes, né, irmã? Ah, meus irmãos, vocês não têm noção como é bom estar sozinho assim em um ambiente e orar. É por isso que constantemente eu venho à igreja. Mas acredite, lá em casa muitas são as vezes que eu estou orando. Constantemente orando, madrugada, ou acordando sozinho, ou despertado por Levi, vou orar. Temos que ter esse posicionamento, porque Satanás tem esse posicionamento contra a minha vida e contra a sua vida. E se nós não nos posicionarmos em uma posição de batalha, em uma posição de guerra, Satanás parte para cima, meus irmãos. E fica aqui uma orientação: não peça nada a Deus a respeito do diabo. A respeito do diabo é ordenança. A respeito de Satanás é você abrir a boca e repreender. A respeito do diabo é você abrir a boca e, no nome de Jesus, colocar Satanás no lugar dele. Essa semana uma irmã entrou em contato comigo falando a respeito de algumas situações na casa dela, ela sentindo uma presença maligna, sentindo uma opressão maligna dentro da casa dela. E essa irmã me falou: pastor, eu tenho feito o que o Senhor me ensinou, porque o Senhor me ensinou que contra Satanás tem que orar em voz alta. Contra Satanás não é se colocar de joelhos, baixar a cabeça e ficar ali igual Ana, ela estava orando e quase nada saía da boca dela, porque ela estava angustiada de alma, assim estava, mas ela estava se dirigindo a Deus. E nenhum ser humano pode se dirigir a Deus gritando.
dirigir a Deus, exigindo de forma severa, de forma tirana algo para Deus. De fato, diante de Deus, é com submissão, é com rendição, é com humildade, é com simplicidade. Mas contra Satanás não, meus irmãos. Talvez alguns irmãos não tenham percebido, porque no momento todos estão de joelhos voltados para cá. Mas quando nós temos a oração na terça, está interrompido por conta das campanhas nos lares, mas quando nós temos a oração na terça, quando chega a hora da batalha, quando chega a hora onde eu levanto a minha voz contra Satanás e seus demônios, eu me levanto. Durante a campanha que tivemos foi assim também. Passava minutos e minutos aqui de joelhos, clamando e suplicando a Deus, pedindo a ajuda de Deus. Mas quando chegava a hora de repreender demônios, de repreender Satanás e seus demônios, eu me levantava e começava a andar na igreja, porque eu entendo que de joelhos é só diante de Deus. Diante de Satanás é de pé. Diante de Satanás é levantando a voz. Diante de Satanás é empunhando a mão e dando palavra de ordem, decreto de ordem no nome de Jesus. Então façam isso. Façam isso. Não repreenda Satanás de joelhos, não. Não repreenda Satanás de voz baixa, não. Abra sua boca dentro da sua casa. Abra sua boca dentro da sua casa, levante a sua mão e comece a repreender. Comece a ordenar a retirada de Satanás para longe da sua casa, para longe de sua família, porque eu tenho certeza que foi isso que Moisés fez. Eu tenho certeza que não somente as mãos ficaram erguidas, mas a voz daquele homem, beirando os 90 anos, talvez só com 3 dentes na boca, 2 em cima e 1 embaixo, orando ali durante 12 horas, repreendendo as forças malignas que estavam por detrás daquele exército. Sim, meus irmãos, temos que orar em voz alta contra Satanás. Meus irmãos, se nós pudéssemos ouvir, Deus nos poupa. Se nós tivéssemos ouvidos espirituais desbloqueados por Deus para ouvir, acredite, ficaríamos horrorizados com o tom de voz de Satanás. Ficaríamos assustados com o tom de voz de Satanás que grita, que ruge, que rosna contra as nossas vidas. Mas Deus nos deu voz. Deus nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões. Mas é necessário batalhar em oração. É necessário abrir a boca e em voz alta batalhar e orar. Haverá ocasiões em que você, dependendo de onde você esteja, dependendo do local onde você possa estar, pode até ser que ali, naquele momento, você não poderá levantar sua voz contra Satanás. O mundo espiritual vai entender, Deus vai entender, e Satanás vai se submeter. Semana passada, por volta de meio-dia, eu estava lavando um prato, caiu uma chuva muito forte. O telefone chama, porque meu telefone não toca. Eu não gosto de ouvir barulho de celular. Eu tenho um problema com barulho de celular. Fica sempre no silencioso. Eu não gosto de... Eu tenho um toque assim, um transtornozinho assim na mente, que barulho de celular me incomoda. Mas eu estou sempre com o celular ao meu alcance e raramente eu deixo alguém assim no vácuo. Raramente eu não respondo alguém. Então o celular estava perto de mim, eu estava lavando o prato, assistindo um jornal esportivo na televisão, no celular, e eu vi que alguém estava chamando. Uma mulher que reside aqui em Guaratinga, ela não congrega aqui conosco, eu nem sei se ela está congregando em uma igreja, mas ela entra em contato pedindo ajuda. Ligou uma vez, ligou 2 vezes, mandei um recado para ela, minha irmã não posso atender agora, de fato eu não podia atender, mas aí ela mandou um áudio. E o áudio era pedindo ajuda porque naquele exato momento, ela estava do outro lado da cidade, e naquele exato momento, a mãe dela estava sozinha com a irmã dela. E a irmã dela estava tentando cometer suicídio. E ela, pastor, me ajuda, pastor, minha mãe está sozinha com a minha irmã está querendo se matar, pastor, e está chovendo, eu não posso ir lá agora, minha mãe está sozinha, pastor, me ajuda, pastor. Aí ela passou o endereço, passou toda a referência da casa. Aí o que eu fiz? Saí pela rua já orando. Saí pela rua, debaixo de um guarda-chuva, chovendo muito forte.
E ali debaixo daquele guarda-chuva, eu fui orando e guerreando contra Satanás. Mas acredite, eu entendi a situação e onde eu estava. Então eu não saí da minha casa gritando pela rua: Satanás, eu te repreendo. Pessoal, o pastor foi doido? O pastor endoidou? Então tive esse discernimento e a maturidade para entender que tinha que ser no silêncio. Então ali debaixo do guarda-chuva, da porta de casa até a porta da casa dessa mulher, eu fui orando, repreendendo Satanás, declarando e decretando os demônios amarrados, declarando o sangue de Jesus cobrindo aquela mulher. E graças a Deus saí daquela casa com ela com a mentalidade mudada. Não mais, pelo menos ali, espero Deus que continue assim, decidida a não tirar a própria vida. Mas eu não saí pelas ruas gritando e repreendendo o demônio, porque eu entendi que existe um lugar para tudo. Mas dentro da sua casa, ou aqui na igreja, meus irmãos, nós temos que levantar a voz. Nós temos que levantar a voz e repreender Satanás, principalmente dentro da nossa casa, principalmente dentro do nosso lar. Continue orando, continue colocando seus joelhos no chão, continue adorando ao Senhor, continue cantando hinos e louvores ao Senhor, mas todos os dias repreenda Satanás.